Boa noite a todos. Gostaria de antemão, agradecer a participação de todos e convidá-los, né, a estarem participando na enquete online através do grupo no Facebook ou através dos aplicativos. Eu sou o Babalorixá, o Bataió, mais conhecido como Bel de Xangô, né? Estou começando aqui hoje junto com o Babalaú e Fadaió, o programa No Reino dos Orixás, né? A intenção desse programa, a ideia desse programa surge a partir do momento em que surge a necessidade, né, de estarmos levando o conhecimento, de estarmos levando a informação correta a respeito do culto de orixás, dentro de uma ótica, quando eu quero dizer correta, não querendo desmerecer assim, o conhecimento e a forma de cultuar de outras vertentes. Quando eu quero dizer correta, é no ponto de vista tradicional africanista, tradicional iorubá. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, falam assim, popularmente, né? Eu cultuo orixá, ou às vezes a pessoa que é de uma religião budista, eu cultuo hindu, eu cultuo isso, eu cultuo aquilo. E quando nós mencionamos a respeito disso, né, nos remete o quê? Se nós cultuamos orixá, acredito eu que nós devemos ter uma consciência, né, todos os adeptos de culto orixá, né, de candomblé, de fá, enfim, de todas as culturas que cultuam orixás, devem ter uma fixação na mente de uma ideia do seguinte, que é importante, ainda que nós no Brasil tenhamos tido muitas modificações, alterações, né, devido ao tráfico negreiro mesmo, porque ali, quando os escravos eles começaram a vir para o Brasil, já desde lá da África eles eram muito misturados, propositalmente pelos brancos. Né? Então o escravo, aquele grupo de escravos que vinha do Benin, ele se misturava com um grupo de escravos que vinha da Angola, com outro de Quetu, com outro de Abelcutá. E ali começou a misturada dos cultos. Porque, propositamente, cara, os senhores, né? Os senhores donos, os traficantes de escravos, eles, para que os escravos não fizessem uma rebelião, não pudessem se fortificar e perdessem completamente os laços de sua família e os laços de sua terra, né, tirando a força, eles propositalmente separavam as famílias. Então, dentro daquele próprio navio em que vinha os escravos, né, vinha aquele grupo de escravos, por exemplo, da cidade de Quetu, que cultua o orixá de uma forma, mas também vinham os escravos de Angola, que cultuam inquices, também vinham escravos, né, do Dahomey, que cultuam voduns. Então ali houve uma mistura. Quando essa mistura ela desemboca em terras brasileiras, né, os escravos sobreviventes, aqueles que conseguiram sobreviver à viagem, eles então começam a se entender, né, de que, afinal de contas, apesar de serem de dialeto e de regiões africanas diferentes, né, os deuses que eles cultuam são os mesmos, né, com nomes diferentes, mas são as mesmas forças da natureza, a mesma ancestralidade, a mesma ideologia. Né? E por que eu estou explicando isso e tentando levar isso junto com Babalaú e Fadaió? Hoje o tema do programa será a respeito de Exu. Porque junto com essa mistura, com essa mistificação que houve, né, também houve uma coisa muito negativa, né, foi denegrida a imagem de Exu mediante a muitas pessoas dentro da própria religião de matriz africanas, do candomblé, e dentro principalmente da Umbanda, né, que é uma religião tipicamente, eu sou umbandista, né, desde criança, candomblecista também, né? Estou praticamente há 43 anos dentro das religiões voltadas para as matrizes africanas, seja a Umbanda, seja o candomblé. Minha mãe ela foi zeradora de santo, então eu cresci e fui criado dentro disso tudo, né? Vendo e aprendendo, e continuo aprendendo, né? Aprendo muita coisa, inclusive com o Babalaô, com o meu pai de santo. Hoje eu pertenço a uma família que ela traz essa tradição
que é a primeira família que trouxe o culto de candomblé, vamos dizer assim, para o Brasil, que é a Casa Branca do Engenho Velho. Inclusive peço a benção aos meus mais velhos e todos os membros, a benção ao meu pai, ao Moradés, né, e aos meus irmãos também. Mas o que eu quero dizer com isso? Exu, quando ele é descoberto em terras africanas, né, ainda antes de vir para cá, os homens brancos viam os negros, né, com aqueles montículos de terra, com aquele negócio todo, aquela escultura que os africanos faziam de Exu, e começaram a endemonizar Exu. Falar que os africanos tinham um deus, que era o diabo, que era um deus ruim, malvado, perverso, né? E que eles cultuavam dando cachaça, e dando fumo, e dando isso e aquilo, e dando sangue, animais, uma série de coisas, né? Só que eles, quando eles tinham esse tipo de preconceito, né, eles também tinham desconhecimento da parte litúrgica, da parte ritualística do ritual. Exu, na verdade, ele não é o diabo, ele não é ruim, né, e ele não é, um orixá que pratique o mal, que seja criado para fazer o mal às pessoas. Exu, ele se encontra num panteão de Irumolé. Então, ele participa praticamente dentro do contexto, e aí o Babalaô vai poder estar dando a sua opinião também a respeito dentro dos seus conhecimentos, obviamente, que Exu ele participa, ele é um dos participantes, inclusive, da criação de tudo. Tanto que Exu ele responde ao destino de todas as pessoas. Ele é um interlocutor. Ele é um orixá muito importante, porque é ele quem é responsável de levar todos os nossos pedidos, de levar todos os nossos desejos. Cada orixá dentro do culto de candomblé, ele além do Exu, o orixá o principal, digamos assim, né, nós temos outros tipos de Exus que são qualificativos dentro de cada orixá. Então, como seria isso? Ogum tem o seu Exu específico, Xangô tem o seu Exu específico, né? Oiá, Iemanjá, automaticamente e consequentemente todos os demais orixás. E é muito importante sabermos que Exu, ele, como tem muitos, um deles é Onibodeorum. Então, o senhor da entrada da porta do céu, o senhor que é o porteiro, é aquele que é o guardião, é aquele que toma conta. Aqui no Brasil, criou-se um hábito, né, errôneo de falar assim, quando vamos começar um ritual de candomblé: o fulano vai despachar Exu com o ritual de Ipadê. Na verdade, nós não estamos despachando Exu. Na verdade, nós estamos trazendo Exu para dentro do culto. Então não se despacha Exu, porque despachar é eu mandar algo embora. E eu não estou mandando algo embora. O ritual do Ipadê, ele é feito pelo contrário, para que Exu possa fazer com que o culto que será celebrado, ele seja celebrado com harmonia, com tranquilidade. Trazer Exu para que ele deixe do lado de fora as energias negativas, as pessoas com pensamentos ruins. Então, por isso que se faz o ritual do Ipadê, e por isso que Exu ele é fundamentalmente o primeiro a ser cultuado dentro do cerimonial do Xirê, do candomblé. Além desse aspecto também, é muito interessante salientar que muitas casas e muitas pessoas ainda no Brasil fazem o ritual do Ipadê incompleto. Não estou dizendo aqui que a Casa Branca do Engenho Velho ou a minha casa seja melhor do que a de ninguém, e nem as casas tradicionais sejam melhor do que ninguém, mas estou querendo dizer que, certamente, pela tradicionalidade, as casas de matrizes mais antigas, elas têm uma tendência a seguirem dentro da ritualística aquilo que seja o mais politicamente perfeito, correto, né? E eu já tive em muitas casas, já visitei muitos lugares em que o ritual propriamente dito do Ipadê, ele foi modificado. Ele não é feito da maneira correta, assim, da ritualística de como deve ser feita do começo ao final.
né? Então, o ritual do Ipadê, do Exu, ele, para que vocês possam ter uma concepção um pouco mais aprofundada, existe um livro muito bom, que até recomendo a todos os ouvintes, quem puder ter acesso, que chama-se Os Nagô e a Morte. Nesse livro, Os Nagô e a Morte, ali é relatado o ritual do Ipadê. O ritual do Ipadê, ele não só ele faz o agrado, as louvações a Exu, para que Exu abençoe os trabalhos, mas também ele faz, na sequência, para Egungun, para Iami, para a Terra, para Odudua. Ele vai fazendo uma sequência de solicitações de bênçãos. Não é somente Exu. E aqui no Brasil, estabeleceu-se que a pessoa faz um ritual de Ipadê, é o quê? Cantar meia música, 5, 6 músicas de Exu, né? Aí vem a Eked com uma quartinha, um Ipadê de farofa com uma água, né? O Mituto, Onantuto, Letuto, despacha o Ipadê para a rua, não é despachar o Exu, despacha o Ipadê na rua e pronto, está encerrado o ritual do Ipadê. E acredito eu que não seja essa forma a mais completa possível. Ela é uma forma que é utilizada, nós sabemos, entendemos isso, mas eu acredito que devamos aí estar nos aprofundando e tendo um conhecimento maior em relação a isso. No que diz respeito ao aspecto da Umbanda, e esse é um ponto muito crucial, muito importante, as pessoas, os adeptos do culto de Candomblé, ainda têm uma visão de Exu um pouco mais privilegiada. Muitas pessoas sabem da importância de Exu e sabem que Exu é um orixá tão poderoso, importante e indispensável como outro qualquer. Agora, as pessoas de Umbanda, algumas pessoas ainda não têm essa compreensão. Vide, porque vocês podem todos observar, se vocês forem numa festa de Umbanda, é popularmente dito que eu vou numa festa do Exu Tranca-Rua, eu vou numa festa do Exu Caveira, eu vou numa festa do Exu Mangueira. E, na verdade, o simples fato de nos referirmos a ancestrais brasileiros com um epíteto, um nome que não pertence a eles, isso também já é um erro. Porque, na verdade, compadre e comadre é o termo apropriado a ser utilizado para essas entidades. Muito então, bom falar disso, viu? Então eu vou numa festa, né, do meu compadre Tranca-Rua, eu vou numa festa da minha comadre Maria Padilha. E não fala Laroie também, né? Desculpa te cortar, né? Exatamente. O termo Laroie, assim como você fala o Banicheca, o Cabecile, assim como você fala Eparreioyame Saurum, assim como você fala Odearole, é uma expressão iorubá utilizada particularmente, individualmente para aquele orixá. E Laroie é uma expressão utilizada, uma saudação de Exu orixá. Então não se utiliza corretamente falar Laroie, seu Tranca-Rua, Laroie, não se utiliza esse termo, porque você está fazendo uma saudação para uma força que ela nem ali está, e se referindo a uma outra força que não é aquela força pertinente àquilo ali. E como é que deveria falar? O certo dentro da concepção da Umbanda. Umbanda na gira. E as pessoas respondem, gira. Umbanda na gira. Gira. Por que Umbanda na gira? Porque a gira do povo de rua que vai girar dentro da Umbanda. Então a palavra gira, tanto é que o ritual da Umbanda ele se intitula uma gira. E o ritual do Candomblé se intitula um xirê. Então são coisas distintas. Quando você vai a um centro de Umbanda, você não vai num toque de Umbanda, num xirê, você vai numa gira, não é isso? Uma gira de preto velhos, uma gira de caboclo, uma gira de povo de rua, né? Então você se refere a Umbanda na gira, gira. E popularmente ficou estabelecido que esse Laroie seria uma expressão utilizada para Exu dentro da Umbanda. E é muito importante, Fadael, que os ouvintes e as pessoas saibam que a Umbanda é uma religião belíssima,
uma religião completa, uma religião com seus atributos particulares, uma religião em que, esse final de semana, inclusive, eu tive um debate com o Robson Aladamegi, um grande abraço, meu velho, sua bênção, e estávamos conversando a respeito disso, e ele foi unânime comigo em concordar, unânime que eu digo porque estava eu, ele, mais alguns outros sacerdotes. Então houve uma unanimidade em concordarmos o seguinte: o fato de uma pessoa ser um babalorixá ou ser um babalaô de uma religião não lhe dá propriedade para ele ser sacerdote em outra religião. Por que eu digo isso? Porque hoje, Fadaó, está muito comum a pessoa que ele é um babalorixá de candomblé, ele achar que por ele ser um babalorixá de candomblé, ele já tem propriedade para cultuar a Umbanda, que é um culto completamente distinto, diferente. E aí é onde vai a grande confusão, porque o que acontece, como ele é um babalorixá de culto de candomblé, ele traz conhecimentos, traz informações, traz expressões e trejeitos de uma outra religião que não é a Umbanda. Então daí aí acaba utilizando o laroie, você está entendendo? Acaba utilizando certos tipos de coisa que não é pertinente à Umbanda. A Umbanda ela tem o seu ritual específico, da onde a pessoa ela também precisa passar por um processo que na Umbanda não tem iniciação, mas tem um processo que chama Ifari, né, que eles chamam de camarinha, que é você deitar, tomar um bori que é diferenciado, não é igual ao bori do culto de orixá, não é igual ao bori de Ifá, não é igual ao bori de candomblé. Então ele tem todo um ritual, porque a Umbanda ela cultua espíritos ancestrais do quê? A Umbanda não cultua orixás, ponto. A Umbanda ela cultua ancestralidade brasileira. E quais são essas ancestralidades brasileiras? Caboclos, que representam os índios das nossas matas, aqueles espíritos dos índios que viveram aqui, que são os verdadeiros donos da terra brasileira. Cultua os espíritos dos escravos que morreram aqui, que é conhecido como os pretos velhos, e cultua o espírito dos povos de rua, né, que são as pessoas que viveram e caminharam, que são os compadres, comadres. Além disso, cultua as falanges de Umbanda. E a falange de Umbanda, ela é diferente do culto de orixá. O que vem a ser a falange de Umbanda? A falange de Umbanda vem a ser um culto que é um ancestral que ele, em vida, cultuava algum. Um ancestral que ele, em vida, era um devoto de Oxalá, era um devoto de Iemanjá. Porém, ele não era iniciado em culto de orixás. Então ele passa a ser o quê? Um falangeiro. Ele é um mero representante daquele orixá. Uma pessoa para cultuar o orixá é um culto específico que requer iniciação, né? E na Umbanda não existe iniciação. Então essas coisas precisam ser separadas. Não que isso vai desmerecer, desvalorizar a Umbanda. A Umbanda tem o seu valor e ela com certeza não necessita de valores de outras religiões para ter o seu engrandecimento. Ela já tem o seu engrandecimento por si só. Que coisa mais bonita em sabermos que a única e típica religião absolutamente brasileira chama-se Umbanda. Isso é um orgulho para todos nós brasileiros. Sabemos que o nosso país tem uma religião própria, que nasceu em nossas terras, nasceu no Rio de Janeiro, em Niterói, né? Então, a Umbanda ela já tem o seu valor. Não há necessidade do zelador de Umbanda ele começar a montar santos, fazer misturas de coisas para querer dizer que está cultuando orixá. Então, é muito importante que nós tenhamos essa concepção, tenhamos essa visão de que, gente, é preciso parar, termos muito respeito, muita admiração e muito assim bom senso com relação ao Exu, porque o Exu é um urumolé extremamente importante, seja em qual segmento for, porque sem Exu nada se faz. Nada se faz. É impossível se fazer qualquer coisa sem o consentimento de Exu. Então, nós precisamos imaginar o seguinte: se Exu ele é tão importante, se tudo que se faz, Exu é o primeiro a ser reverenciado, imaginem se Olodumare daria uma graça, uma bênção para um orixá,
se ele fosse um demônio? É óbvio que ele não é um demônio. Porque Deus não daria um poder para um demônio ser o primeiro a ser venciado. É uma lógica. Né? Não precisa a pessoa ter muito conhecimento da religião para entender, compreender o que é óbvio. Então, se Exu ele tem esse posicionamento, se Exu ele tem esse dom, né, de ser, ele tem esse direito, se ele tem esses atributos dados pelo Criador, é óbvio que ele tem uma importância muito grande. Né? Eu gostaria de perguntar ao Babalaô e Fadaió. Boa noite, Babalaô, muito obrigado. Boa noite, Calé. Não me apresentei um pouquinho ainda, Fadaió, os novos ouvintes que não me conhecem. Eu que abri a Rádio Fá Brasil e contribuição nesse ano de algumas pessoas que vieram e contribuíram para que a rádio ficasse ao ar. Já passamos de 4 anos já a rádio. E eu convidei o Bataió, né, para poder vir e poder participar mesmo e passar essas informações para o público. A gente que já se conhece, que a gente falou hoje, quanto é que é? 2000 e quanto? 2003, desde 2003 já nós nos conhecemos. 2003, tempos de MSN. É verdade, é verdade. É verdade. Já via o Bataió já estudar, já participar de muita coisa. E a gente voltou com força total agora esse ano. E eu quis mesmo aproveitar e chamá-lo. Só para te falar, o Bataió, a Quetina no Rio de Janeiro tá adorando a rádio. Opa, eu tô vendo aqui no 012 98151 0766, 012 98151 0766, é o WhatsApp da Rádio Fá Brasil. Então a Rose Lopes também de Belo Horizonte também vai nos escutar, com certeza deve estar escutando. Aqui dentro da Rádio Fá Brasil, radiofabrasil.com.br, né? Tá o Dio de Araruama, Rio de Janeiro. Que maravilha! Ele tá falando muito bom, aprendendo muito aqui. Na verdade, o Rio de Janeiro sempre foi a massa, né? Aqui dentro da rádio, né? E tem mais ouvintes ainda participando. Eu agradeço a todos. Agradecer também aqui no Skype, o Babá Pedro Henrique. Ele falou também aqui, deixa eu ver o que ele falou aqui. Muito bom, ótimas palavras. Ele também está gostando. Então, pessoal... Inclusive, Babalaú, eu gostaria de pedir o Babá Pedro Henrique, até para ele entrar ao vivo conosco, né, para dar uma participação, que é um homem também bastante culto, sério dentro do culto do Candomblé, que eu acho interessante, né? E aí depois do próximo intervalo, nós abrimos um espaço para os devidos comentários. Eu de antemão, eu gostaria de reforçar o seu comentário, e não é nenhuma rasgação de seda, para que os ouvintes saibam, porque o Babalaô e Fadaió não tem necessidade disso, tampouco eu. Mas eu hoje estava conversando com o Babalaô e falei também com o Robson Aladameji no final de semana em uma festa que eu tive na casa de Oiagindê, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela recepção. A respeito de Fadaió. O Fadaió é um Babalaô que eu sou testemunha do trabalho dele dentro de Ifá. Eu conheço o Ifadaió desde antes dele ser Babalaô, em 2003. Ele já era um grande estudante, um grande buscador dos conhecimentos de Ifá. Ralei, então, ralei. Exatamente. Então eu quero deixar isso claro, né, para que as pessoas que não conhecem Ifadaió possam até mesmo ter esse testemunho por minha parte, que realmente ele é uma pessoa que leva a sério, é uma pessoa que vem estudando, vem buscando, e tudo que ele faz, e tudo que ele vem aprendendo, ele nunca se furtou, nunca se negou a passar para ninguém. Ele não é aquele tipo de babalaô, como eu conheço alguns, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, que depois que se tornam babalaô, querem deter o conhecimento só para si. Aí você faz uma pergunta, ele, não, isso você não pode saber agora, isso, aquilo, não. O Ifadaió, ele sempre teve aberto a estar falando, a estar conversando. Às vezes a gente tem divergências, mas isso são coisas naturais da vida, porque a vida, ela deve ser... nós vivemos numa coisa democrática, né? Nem todo mundo tem que concordar todo tempo, a todo instante. E também o fato de não concordar ou discordar não significa que você perde o respeito ou um deixa de gostar do outro. Não é assim que deve funcionar as coisas.
né? E aqui, no Rio de Janeiro, no Brasil, de mundo afora, as pessoas que cultuam candomblé, cultuam Ifá e cultuam Umbanda, têm um mau hábito, Ifá, que eu já percebi que é assim: quando você vem querer falar alguma coisa, explicar alguma coisa, trazer um conhecimento novo ou alguma coisa diferenciada daquilo que a pessoa já está habitualmente acostumada a fazer, você é visto assim, de uma forma negativa. Sim. Porque o orgulho não permite que aquela pessoa aceite o que você está falando. Orgulho, o ego, né? Tudo misturado, né? Exatamente, a pessoa ela fica chateada, ela às vezes se sente até diminuída e por orgulho ela não faz, porque é muito complicado, o Ifadaió. Às vezes você chegar, por exemplo, e falar para uma pessoa que ela já está, vamos dizer, com 30 anos, com casa aberta, acostumado a cultuar de um jeito, e você falar assim: olha, fulano, não é bem desse jeito não, por esse motivo, esse motivo, esse motivo, esse motivo. A pessoa ela tem que ter uma humildade, uma grandeza muito grande para ouvir aquilo dali, né? Porque você vai ter que desfazer aquilo que você vem feito uma vida inteira, né? Então é complicado, a gente sabe que é complicado, mas nós temos a esperança de que as religiões de matrizes africanas, com a chegada fortemente do Ifá nigeriano no Brasil, principalmente porque eu reforço no nigeriano, não desmerecendo o cubano, porque foram os nigerianos que introduziram e trouxeram tudo em primeiro lugar. Então isso daí nós temos que valorizar também, né? Sabemos que tem babalaôs de Ifá cubano, são pessoas também que têm bastante conhecimento, mas são culturas diferentes. A maneira da filosofia ela é um pouco diferenciada, a maneira de enxergar ela é um pouco diferenciada, né? Eu acredito que não exista melhor ou pior, mas existe ponto de vista de acordo com a família em que você vem, né? E eu gostaria de saber, Babalaô e Fadaió, na visão do africano, né? Eu falei muito distante de uma realidade. Exu, ele trata-se de ele se encontra num panteão um pouco, vamos dizer assim, acima até mesmo do que os orixás normais, convencionais ou não. Ele está num panteão igual a qualquer outro orixá. Ou ele está acima, ele seria um Irumolé, seria uma outra divindade que vem a ser até um pouco mais importante, vamos dizer assim, né, no meio popular, do que o orixá comum. Exu Lalu, Giroko. Exu é a honra da cidade, a pedra forte, né? Exu Otá, orixá. Otá não quer dizer inimigo, quer dizer pedra. Então Exu a pedra fundamental do orixá. O Banile Ketu, ele foi o rei da cidade de Ketu. É Belém, Elebó. O suporte estará para aqueles que fazem sacrifício. Exu Machemio, Otamini Kyoshe. Exu, não fique contra mim. São meus inimigos que você deve virar contra. É aqui que vem, nesse Uriki, que eu peguei só um pedacinho, aqui que vem a parte do demônio, que as pessoas falam que é demônio. Por quê? Tudo que fala-se a respeito de eu vou chamar uma divindade, que na verdade os babalaôs, os babalorixá na África, eles não falam que orixás são deuses. Eles são orixá. Orixá não são deuses, eles são orixá. Eu estava falando pro Babal Bataió reservadamente que o nome da religião mesmo, se você pegar os sacerdotes ortodoxos, né, os antigos, tipo, por exemplo, Meu Luô, Wanda Bimbolá, enfim, você vai ver eles falarem Eniti Orixadá. Eniti Orixadá é o nome da religião. Aquelas cabeças foram criadas superiores às outras. Aí faz menção aos Imalé, que são os muçulmanos, que adorariam escutar isso que eu estou falando agora. Ficariam muito felizes, né? E você pode ver nas escrituras, por exemplo, de Wanda Bimbolá, nos livros que ele tem, ele se reportando a Exu, falando que os Imalé, no caso, que são os muçulmanos, eles são considerados mentirosos. Mas enfim, a gente pode falar sobre esse verso, Ogundá BD, mais lá para frente, que fala a respeito de Exu,
que apontou o dedo para eles e falou que eles são mentirosos. Mas a gente pode falar mais para frente. A sua pergunta é sobre Exu. Se ele é maior ou mais importante, etc. Na verdade, eu já fiz uns vídeos e tem umas pessoas não iniciadas que discordam do que está escrito. Eu não estou falando, eu não posso falar sobre a minha família de Ifá, minha família de Orixá na Nigéria, Lebuibã. Eu posso falar de escrituras de outros Babalaô. O mais conhecido livro, o Sagrado Oráculo de Ifá, de Afolabi Epega e Philip Neymark. Esse livro, ele tem lá o verso Obetuá, Obealará, Obetuá, que fala Ifá Nialabá, Ifá Nialabá. Ifá é o proponente, Orixá, Orumilá é o chefe. Isso já foi feito do céu para a terra. Isso não tem como mudar. Não é, por exemplo, eu pegar esse verso, eu colocar na internet e dizer que é da minha autoria. Você está entendendo, Babá? Sim, sim, claro. É uma coisa que já qualquer verso de Fá que não foi inventado por mim, eu colocar lá e falar, olha, você tem que colocar aí a fonte aí Fadaió, viu? Porque esse verso foi eu que fiz. Então já está escrito. Já foi dito. Não tem como mudar. Entendeu? Então, pra você ter uma ideia, para falar de Orumilá e Exu, que eles são os melhores amigos, um ao outro. Orumilá, antes de vir para a Terra, ele queria ter uma cabeça muito boa. Uma cabeça física, né? E ele conhecia Exu, já lá no céu. Tô falando no céu. Dá para fazer um livro, eu consigo fazer um livro, só falar de Orumilá e Exu, principalmente das histórias dos dois. Dá para fazer um livro de 200 páginas, de tanto verso que tem. Mas esse aqui é engraçado. Orumilá falou, eu queria a sua cabeça, porque você consegue ver tudo, você consegue ter tudo antecipado. Exu falou, não é assim que faz, não é assim que se resolve, né? A Orumilá fez a consulta, saiu o Odu, ele foi lá, fez o ebó. E sendo que depois o ebó é determinado para Exu, né? Ele pegou esse ebó com essa cabeça, né, modelada, que ele viu com a Batalá, e ele colocou na encruzilhada. Aí o Exu, antes de vir para a Terra, escolheu o corpo na cabeça, ele foi lá e viu lá na encruzilhada, falou, vou pegar para mim, né? Aí ele foi e levou, daqui a pouco o Orumilá veio, o que você tá pegando a cabeça dos outros aí? Aí o Exu falou, não, isso aí aqui é um instrumento que eu vou usar lá pro pessoal lá na Terra, quando eu for levar. Ele falou, não, você tá levando a sua cabeça, eu modelei a sua cabeça. Final da história. O Exu ficou com aquela cabeça e Orumilá conseguiu pegar a cabeça do Exu. Então, Orumilá, quando ele estudou, Orumilá é o orixá que fala de Eleripim, né? Que ele consegue ver testemunhar toda a criação, todas as pessoas. Então ele viu a vida de Exu de perto, ele viu a vida de Obatalá de perto, ele viu a vida de Oxum de perto, ele viu a vida dos seres humanos mais avançados de perto. E ele acabou, enfim, pegando todo esse conhecimento. Por isso que quando a gente chega na Terra, que é o Orumilá que conhece todo o caminho, todo o destino dessas pessoas, que se passa pelo Itefá e o Ifá em si, ele traz toda a resposta para as pessoas. Porque o Orumilá, ele acabou aprendendo tudo isso. Mas isso não foi o suficiente. Exu foi importante, bastante importante, porque não só por causa do ebó em si, mas também da maturidade dele. A gente fala que ele é o policial celestial. Ele comanda tudo que entra e sai. Entre o céu e a terra. Por exemplo, Bataió, vou dar um exemplo para você. Você vai num Babalorixá ou num Babalaô, faz consulta. É determinado por Orumilá, apontou para Exu e falou, que você vai fazer? Exu falou, eu vou determinar tudo que entra e sai. Se Yami te atacar, eu vou ver antes de chegar os seus poderes de Yami até você. Se um feiticeiro te atacar, eu vou saber os poderes. Eu vou trazer a mensagem para você
você vai consultar, vai vir um Odu, etc. Essa é uma aula muito grande, enfim. Então tá lá, o Exu fica lá no céu, hoje, né? Vou dizer hoje agora. Aí o Bataiola vai lá e faz consulta. Tem 2 galinhas, 2 povos, aquelas coisas todas lá, né? Comida assim, você pedir comida e tal. Aí você vai e faz ebó. Aí eu, Fadaió, eu não fiz nada e eu tô querendo prosperidade. E o seu ebó foi feito para prosperidade. E você tá seguindo as restrições certinhas, os conselhos certinhos. Aí a prosperidade vai vindo pra terra. E eu pedi, né? Aí a prosperidade tá vindo. Aí o Exu fala, opa, Adê, né? Riqueza, pra onde você tá indo? Eu tô indo na casa de Fadaió. Não. Fadaió não fez ebó, Fadaió tá descumprindo tudo. Você vai na casa do Gabriel Vilela, do Bataió. Aí a Adê vai. Aí você faz uma consulta lá e pede proteção contra a morte e doença. Aí a morte e a doença tá vindo pra sua casa. Aí o Exu vai falar, não. Você tá vendo aquilo lá em cima? Aquela lá é sua comida. Foi o Bataió que levou pra você. Você vai na casa de Fadaió lá fazer isso. Que Fadaió não fez ebó. Você tá entendendo como é que é? Sim. É ele que coordena o que entra e sai. Ele é o policial. Ele é o policial do portal. Então ele coordena. Essa é a função dele. Então assim, eu não posso dizer que o Oromilá é o chefe, mas eu não posso dizer que por exemplo, o Batalá é o rei, o Oromilá é o chefe, que é um maior do que o outro. Eu estou dizendo que eu posso dizer que cada um tem a sua função. Que o Exu, ele não pode fazer todas as funções que um Oromilá fazia ou um Oxum fazia. Entende? Então, sim. O Exu, ele é o suporte para aqueles que fazem sacrifício. Aí você falou dos caminhos. Aí tem o Exu que a gente usa para prosperidade, Exu da riqueza, Exu da briga, que vai brigar com os outros mesmo, Exu que protege dos inimigos. Tem Exu Elebará, que a gente chama Elebará. Ele se multiplica. Então, essa é, para nossa visão, a função primordial de Exu. Né? E Baba Fadaió, me explica uma coisa. Com relação a um trecho específico dentro do Oriki de Orixá, certo, que fala Exu Lorukó Babaré Numpuê. Essa tradução dessa frase, Exu Oxeturá Lorukó Babaré Numpuê, diz, né, que o nome de Orixá pela qual o pai de Exu o conhece é Oxeturá. Né? Isso significa, isso tem alguma correlação com o Odu Oxeturá ou não? Na verdade, Oxeturá Lorukó Babamó, que na verdade Mó quer dizer que foi dado um nome. Então Oxeturá é o nome do pai que trouxe Exu. Na verdade, os orixás vieram por Oxeturá. Todos os 200 da direita e os 200 da esquerda mais um. Né? Então, Obatalá veio por Oxeturá, Oromilá, todos esses que vieram do céu para a terra, eles vieram de Oxeturá. Por isso que faz a menção do Oxeturá. Oxeturá também, nos versos de Ifá, ele fala exatamente como foi feito a abertura do céu para a terra, que Oxum foi o orixá mais importante para que isso pudesse acontecer. Porque todos esses orixás masculinos, os Okurim, né? Eles tentaram abrir o portal sozinho, e Oromilá sempre estava dizendo, vamos fazer consulta, vamos ver o que tem que fazer. E não fizeram. Aí foram atrás de Olodumare, Olodumare falou, vocês não chamaram a mulher, pô? Aí eles falaram, qual mulher? Oxum estaria olhando para vocês ali, com raiva ali, né? Aí eles tentando conversar com Oxum, fazendo todos os agrados ao Oxum e tudo mais, e aí conseguiram chamar Oxum. Então Oxum é uma das mulheres específicas, lá do feminista, né? Que trouxe, que nos fez abrir o portal do céu para a terra. Então todos os orixás, esses que eu disse, dos 200 da direita, 200 da esquerda, eles vieram através de Oxeturá. Por isso que faz no Oriki Exu a menção de Oxeturá. Certo. E Fadaió, qual a visão que dentro do Ifá e dentro da cultura africana, né, pode também se desmistificar a relação da imagem, vamos dizer assim, materializada de Exu no que diz respeito a ele em alguns assentamentos, em alguns tipos de assentamento, ele ser representado com a figura de um membro masculino, né, de um pênis. Isso daí,
para as pessoas que são leigas, pode parecer uma coisa vulgar. Nós sabemos que não é. Não é. Tem um outro significado, esse pênis ereto e coisa e tal, que é um significado, inclusive, importante. Eu gostaria que o senhor pudesse falar, dentro da visão do africano, o porquê que tem isso, para que as pessoas tirem da cabeça de pensar assim, isso é um libidinoso, isso daí é uma coisa assim, sem vergonhice, não é nada disso. Então eu gostaria que o senhor explicasse qual é a visão, por que o ogó, né, ele é o símbolo, é um dos símbolos de Exu. Primeiro que as pessoas que estão escutando são do Candomblé, meus respeitos a todos, tá? Explicar mais ou menos o ogó. O ogó Exu, né? Ele não é uniforme do pênis, não. Certo. É diferente, não é daquele jeito, não. Esse foi uma... Eu não posso dizer nem invenção, eu não sei de onde que saiu isso, né? Aqui no Brasil, Candomblé. Certo. O ogó Exu, ele é tipo um bastão. É tipo um taco de beisebol. Certo. Então aquela foto que Verger tirou naquele livro Notas de Cultura Orixá e Vodum, que é uma foto, inclusive, lá da África, de um assentamento de Exu que tem um pênis. Deve ser em Benin. Não sei se o senhor já viu isso. Essa foto ela tem no livro de Pierre Verger que ele tirou lá em terras africanas. Possivelmente pode ser que em outras tribos Exu... tá aqui, eu tô aqui com o livro Eleba, Guardião da Casa na República do Benin, exatamente. Sim. Na República do Benin, exatamente. Seguinte, é um montículo de terra com o símbolo de um pênis. Sim, eu tenho um ogó Exu aqui, que a ponta dele é o rosto dele. Se você for olhar de longe, se eu colocar perto do meu pênis, aparece um pênis mesmo. Mas não é. Pelo tamanho do ogó e tudo mais. Certo. Mas aonde eu rodei ali até agora, eu nunca vi. Já vi de várias formas, tem vídeos aqui, mas pode ser que é em Benin, porque o próprio PRVG, ele pesquisava muito Benin. Depois ele foi para as terras de Yorubá. Ele ficou 6 meses na casa do meu Luo, até na época. Ele ficou lá estudando 6 meses lá. Tem retrato e tudo lá, a forma que ele fez as pesquisas dele, entendeu? Mas eu vou dizer o que eu já escutei dos sacerdotes, tá? Olodumare criou o coração. Egungun criou os ossos, por isso chama Egun, chama osso, mas Egungun criou os ossos, tá? O Exu criou aquilo lá. O poder de Yami é o que? A vagina. Yami criou vagina, não vem de Oxum, entendeu? As pernas, se eu me lembro bem, se eu posso estar falando errado, depois eu posso pesquisar, é Ogum. Então, cada parte do corpo pertence a uma divindade. A uma divindade, exatamente. Exatamente. Quem criou Ori foi o Batalá. Sim. Então, Adjalá Mopem, ou Adjalá, que o pessoal fala no Candomblé, para nós é outro nome que se dá ao Batalá. Certo. O Batalá criou Ori, Adjalá criou o Ará, que é o corpo, mas é o mesmo modelador celestial. O Batalá, Adjalá, o Balá, o Batarixá, Orixalá, Oxalá, depois veio os filhos, né? Orixá Guian, Orixá Ulufã, entendeu? Mas é tudo obra-prima de Obatalá. Tudo obra-prima de Obatalá. E com relação a Exu e Zambeto, ou como algumas pessoas aqui conhecem como Zambetó, qual seria a diferenciação dessas duas divindades? Seriam as mesmas divindades com nomes diferentes, ou eles têm peculiaridades e particularidades diferentes, Babá? Zambeto não é Exu, Zambeto é Zambeto. Eu estava falando contigo offline, né? E isso, exatamente. Nos vídeos da rádio antigos, eu estive na Nigéria em 2013, no Festival de Fala, em Xangô-Otá. E lá eu vi de perto Zambeto, que é a divindade que parece uma cabana de um índio, que ele fica girando, girando, girando. Aí eles levantam, tem que ter uns 3 rapazes para levantar, né? Eu nunca vi mulher perto, é uma questão importante a dizer, nunca vi mulher perto. E o Exu nosso, as mulheres têm arubá, e mulheres que cultuam o Exu, enfim. O Zambeto fica lá girando, 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 daqui a pouco você levanta, não tem nada. Aí ele desce de novo.
Aí gira, 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 sozinho. Ninguém tá girando. Você levanta de novo, tem lá uma imagem embaixo. Depois desce de novo, gira, 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 some. Então, não tem nada a ver Exu Zambeto. Não tem nada a ver. Exatamente. E eu acho que é importante também salientar um ponto, Babá. Que é o seguinte, na visão do candomblé, certo? Que talvez possa, na visão de fato, seja diferente. Que o Exu Bara individual, ele é, como a palavra fala, daquela pessoa individual. E que é diferente do Exu Orixá, né, em sua totalidade, e que também é diferente do Exu Bara do Orixá. Então, são pontos diferentes. Quando o sacerdote ele fala assim, que a pessoa ela é uma pessoa que é iniciada a Exu, né, é o Exu Orixá, né, e não ao Exu individual da pessoa. Né, porque acredita-se dentro do contexto do candomblé que cada indivíduo ele tem o seu Exu particular dele, né, da sua ancestralidade. E além disso, o orixá daquela pessoa, ele também tem o Exu dele, né? Ou seja, cada ser tem o seu Exu particular. Há essa visão também do lado do Ifá, do lado do africano, ou não? Isso é uma visão só realmente aqui nossa, do candomblé? Realmente mesmo do candomblé, a diáspora em si, é uma visão regional nossa mesmo, entendeu? Certo, entendi. Não tem não, porque assim, eu creio em outros babalôs ortodoxos, eu tenho sempre que falar isso, porque a modernidade hoje está um pouco mais diferente, né? Mas estudando com os antigos, naquele tempo eu já estudava, viu, Babá? 2003, 2004, eu já conversava com os antigos. Para você realmente se iniciar em Exu, você ter a iniciação de Exu mesmo, a vida dele, desculpe pelo meu cachorro, né? Você tem que conhecer todos os caminhos de Exu. Que não são poucos. Não são poucos. Para você ser mesmo o cara doutrinado. Não adianta você fazer o Idoshu, que é a iniciação do Exu lá, que o pessoal tá expondo na internet. Você, para iniciar no Exu, você tem que conhecer todos esses caminhos dele. Aonde ele trabalha e tudo mais. É de fato que eu não estou falando dos Exu lá, a Ure, que tem nos versos de Fá, que a gente pega e coloca assentamento. Estou falando daquele da briga, da proteção, contra a morte, Exu da prosperidade, Exu da riqueza, enfim, são vários. Se a pessoa conhecer isso de cabo a rabo e saber usar isso, aí o balé, né, de cada cidade, que chama Balé Exu, ele vai consagrar mesmo e reconhecer que aquele é um sacerdote de Exu. Entendeu? É assim que faz. E na verdade, lá para o povo Iorubá, né, tem, conforme você bem colocou, Babá, Exu, ele, dependendo da sua região, ele ele pode ser conhecido, né, como de diversos nomes. Tem vários diversas formas. Você tem Exu Bii, Exu Biorumbi, Exu Lalu, Exu Baralodiki, Exu Toshin, né? Exu Bii, um descendente de Exu, Exu Toshin, o Exu suficiente para adorar, ou seja, tem diversos tipos de tradução para que possa ser cuidado. E uma coisa que eu gostaria... Para lembrar rapidamente do Ogó, né? Exu, ele gostava muito de sexo, viu? Ele, Oromilá, gostava muito, bastante. Eles estão ligados ao elemento fogo, não é isso? Todos esses orixás. O Batalá não, por exemplo. Não, eu digo o Exu, esses... Não, ele mesmo, a pessoa, Exu. Porque a gente vai falar ainda, porque eles não eram orixá na Terra, eles se tornaram orixá. A gente chama de Eborá. Então tem que saber diferenciar. Orixá, Eborá, Irumolé. Irumolé. A gente vai falar disso ainda. O que eu costumo sempre falar. Como eu sou particularmente um fã incondicional de Exu, gosto muito de Exu, tenho muito respeito, muita adoração por Exu, embora eu não seja iniciado, não seja
um alegum de Exu, sou de Xangô, né, mas eu gosto muito de Exu. Eu costumo dizer para as pessoas, eu encontro uma maneira positiva para justamente tirar a imagem negativa que se cria. Então, quando uma pessoa pergunta a respeito do pênis de Exu, né, da simbologia que foi criada aqui no Brasil, a explicação mais razoável que eu tenho para dar é a seguinte, Fadael, eu explico para a pessoa que o pênis, ele representa o quê? A potência, sim, a virilidade, a força, né, a capacidade de gerar vida também, de trazer a vida, né, porque o pênis ali, ele através do ato sexual com a mulher na vagina, é ele que faz a ejaculação para que aqueles espermatozoides criem vida. Então ele tem uma representatividade também muito forte. Exu, ele também é assim, ele é viril, ele é forte, né? Ele é potente, não é isso? Então eu acredito que talvez essa foto de Pierre Verger que tirou no Benin possa ser que a visão do africano da representação do pênis seja essa, e não uma visão sexualizada, né? Mas sim pelo que o órgão do corpo humano, o pênis, ele representa. Não é vulgarizado, né? Exatamente. Não significa que você está vendo uma imagem de um pênis, né, que tudo vai pensar em safadeza, você vê algo isso. Não. Você tem que ver aquilo ali como um membro, como um órgão, como um outro qualquer, como se pudesse ser um joelho, pudesse ser um pé, pudesse ser uma perna. Né? E aí, quais são as propriedades que esse órgão tem? É ser viril, não é isso? É ser forte, enfim, uma gama de fatores que podem estar representando o Exu. Né? Pedro já está convidado e todos os ouvintes, e peço, inclusive, que seja divulgado a todos. Né? Fadaió, qual a importância para o pessoal, para os adeptos do culto de Candomblé, tendo visto que é um culto diferenciado, né? Qual a importância que vai ter esse festival? Esse festival, ele é aberto a todos ou não? Ele é aberto a pessoas do Ifá? O que vai acontecer? O que tem de interessante para aquela pessoa que não é do Ifá, mas que ele possa se interessar a participar, e como ele pode participar do Festival de Ifá? Assim, obrigado por perguntar. Eu estou fazendo esse festival, é o primeiro aberto ao público, né? E nós temos um projeto até grande, mas eu acho que eu consigo atingi-lo. O site chama-se ifabrasil.com.br/festival. ifabrasil.com.br/festival. Lá eu falo a respeito do Odunfá, que vai ser o festival de Ifá. Eu faço aniversário de Ifá em 26 de dezembro, mas o festival vai ser dia 11 de dezembro, ok? E é aberto para todo o público. Eu vou convidar o pessoal da Ifá. Eu não gosto de falar isso, eu me sinto... Eu fico chateado só de falar isso, mas tem que falar. Ifá cubano e Ifá nigeriano. Rapaz, pra mim Ifá é um só, mas beleza. Né? Eu fico muito chateado de falar isso, mas enfim. Tem que rotular, né? Tem que fazer isso, eu não gosto disso. Como tentam me rotular, eu não gosto que façam isso. Eu não faço isso com ninguém mais, eu parei e tirei isso da minha vida. Enfim. Ifá para todos nós. Isso. Então, o festival é aberto para todo mundo. A gente vai dar café da manhã, vai dar almoço. Eu estou aqui com o pessoal aqui de Jacareí, que eles estão treinando para tocar mesmo no festival. É um rapaz que toca há muitos anos, todos os tipos de música que você possa imaginar. E nós estamos ainda esperando uma contribuição maior do público, principalmente aqui do pessoal do templo. A gente sabe que está sendo uma dificuldade muito grande a parte financeira nossa no Brasil em si. Mas a gente está querendo buscar mesmo os batá nigerianos, né? Para o pessoal que mesmo pegar e tocar. Não vai ser o batá, até nesse momento hoje, não vai ser o batá mesmo nigeriano, mas o som chega muito próximo que tem na Nigéria. Né? E nós vamos trazer eu vou trazer o meu luô, mas eu quero trazer mais um babalô e uma Yalorixá de lá. Entendeu? Então estou buscando todo esse apoio, uma permuta, enfim, para poder trazer... Esse festival vai ser em São Paulo, Babalô? São José dos Campos. São José dos Campos. São José dos Campos fica 3 horas de carro do Rio,
4 horas de ônibus do Rio. E 40 minutos seria de avião. Mas não tem mais avião para cá. São Paulo... Aí, no caso aqui, a gente poderia o quê? Para Guarulhos, para onde? Fica antes de Guarulhos. Tem lá no Novo Rio, que é onde pegar ônibus, se for pegar ônibus, vem direto para cá. Lá no Novo Rio já tem... Não, se o Gabriel for, eu também vou com ele. Então, tem um pessoal que eu tô vendo que é de Itaguaí, eles parecem que vão vir em caravana. E o batalhão disse pra mim também que vai ter um pessoal também que tá vendo pra vir de caravana também. Seria muito importante. A gente vai ter mapa, tudo instruído certinho. Vai ter... Se o pessoal quiser vir, a gente vai fazer... Eu vou ainda agendar os rituais. Vai ser aberto ao público, todo mundo vai poder ver o que a gente vai fazer. Não vai ter problema nenhum. Vai ter sangue, pessoal. O pessoal que não conhece aí, que tem curiosidade, vai ter sangue. Aí fala, não queria que matassem o galinha, frango e vaca, não. Vai ter isso aí, pronto. Não tem o que esconder, entendeu? Então eu tô convidando pro pessoal vir participar. Oi? O Pedro é bom nisso. Vai vir, eu tô convidando o pessoal para vir poder vir, participar, homenagear. Não, vamos sim, vamos se unir sim, realmente a religião é uma só, Ifá é um só, Urumilá é um só, né? Sim. Então realmente a gente tem que se unir, independente da distância, eu já tô garantindo a minha presença. Sim, então tá aberto ao público em geral, vai ter festividade, vai ter muita coisa. Até o final do ano eu vou tentar ver se eu consigo, no dia do festival, sair o Egungun, o meu Egungun, entendeu? Vou tentar fazer isso aí. E tem na parte do festival, a gente tem um botão de doação lá no PagSeguro, o pessoal que puder ajudar, contribuir. Eu vou colocar ônibus também para sair da rodoviária, né? Aí vai ter uns horários específicos que o ônibus vai esperar lá, vai pegar os passageiros e trazer para o templo. Então a gente vai ter o horário da entrada e saída. Então vai começar às 10 da manhã, vai terminar às 17, 18 horas. Vai depender lá do calor, né, do horário, enfim, do sol a baixar, enfim. Então é isso que eu estou convidando no pessoal. O festival não é só meu, é de todo mundo. Aí já tem a contribuição da Del Fonte, que vai trazer água pra gente, e o hotel lá, o Hotel Calto, que está dando valores mais acessíveis pro pessoal que quiser vir ficar no hotel. Então é isso. No caso, um dia, 2 dias, Babaloso, como? É só domingo. Os rituais, eu creio que vai ser 8, 9 e 10. De dezembro, né? 8, 9 e 10 de dezembro. O 10 de dezembro é o Ifá. Aí tem que limpar a vaca rapidinho lá. Eu vou ter que arrumar um açougueiro que limpa a vaca rapidinho, porque vai ser o churrasco nosso. Tá bom. Vai ser o nosso churrasco lá do... Não vai ter veneno na comida não, hein, pessoal? A comida vai ser, né? Pelo amor de Deus, o pessoal maldoso do caramba. Eu já penso no pessoal maldoso. Né? Não vai ter magia em cima da comida também não. Fica tranquilo. Todo mundo pode comer. É a mesma vaca que vocês compram no açougue, tá? Vai ficar tranquilo. É o mesmo frango, né? As pessoas não comem frango de matança porque falam que é de matança, mas o frango para eles comer teve que morrer, né? Pois é. E é pior que a gente ainda, né? E é pior que a gente. E mata pior que a gente ainda, bem, enfim. Então é Babalaô, isso. Eu gostaria de agradecer o seu convite, né? E agradecer também a participação ilustre aí do Babalorixá Pedro de Airá. Sim, foi bem-vindo, né? Claro. Eu não tenho esse problema de Ifá cubano não, viu? Eles são bem-vindos. Aliás, eu defendo muito o Ifá cubano. Eu vou dizer aqui pro Pedro, tinha um pessoal que fez um grupo de Ifá tradicional aí, e eu cheguei lá e falei, vocês têm que lembrar que o Ifá cubano veio mais forte que a gente aqui, viu? Vocês tinham que deixar um Ifá cubano aqui nesse grupo. O pessoal ficou bravo comigo e me tirou. Eu saí, na verdade, né? Eu saí. É mesmo? Eu saí. Eu falei, não, tem que colocar os Ifá cubanos também aqui. Porque eles fazem parte de tudo isso, né? Vocês querem separar, vocês querem unir todo mundo, mas separa o cubano. Vocês são... Vocês não acreditam, não respeitam as crenças dele, mas você tem que, na verdade, respeitar, né? Não precisa concordar, mas tem que respeitar. Uma democracia. Eu não tenho problema nenhum não em aceitar e em concordar o Ifá nigeriano. E o Gabriel já tinha me comunicado sobre você, sobre as dúvidas que ele
você, né? Porque o Babalaô, ele tem um estudo, né? Muito maior que o nosso estudo de vocês, né? Então, assim, o Gabriel já tinha até contado que te conhece, que você tira muita dúvida nele, e isso pra gente é importante, porque a gente acaba trocando experiência, né? Isso que as pessoas não entendem hoje. Porque ele é Babalaô, ele é isso, ele é aquilo. Não, cara, eu acho que realmente um precisa do outro. Um vai trocando ideia com o outro. O tema de hoje foi Exu, mas realmente a gente saindo um pouco da temática de Exu, mas assim, eu acho essa iniciativa super importante desse projeto aí seu. Vamos continuar aí com isso mesmo. Eu, se puder, se for convidado, eu entrarei ao vivo de novo e vamos trazer mais tema. Eu acho que assim, né, tem que trazer mais tema, realmente para que a gente possa debater num contexto que aglobe tanto o candomblé, a umbanda, como voltado mais para o lado de Ifá também, porque aí vira uma troca de experiência e isso só vai acrescentando os nossos conhecimentos, né? Sim, e hoje o FIC ajudou bastante os ouvintes, eles gostaram. Eu acho que deve continuar mesmo. Vamos deixar, inclusive, até um agradecimento a todos que puderam participar, né, efetivamente online. Aqueles que não puderam